chegou o momento do nosso horário de ciências, tá bom? E primeiro nós vamos iniciar com a correção daquelas duas questãozinhas. Na verdade são três, mas nós vamos corrigir duas porque a terceira é muito pessoal. Então vamos lá. Pegue aí os seus livros na página 42, tá? Que é a correçãozinha da atividade. Você conhece outros animais que vivem no solo, além das minhocas? Podemos falar sobre quem? Sobre os cupins e as formigas, né? Que são pequenos seres que vivem no solo. Segunda, em que o solo é importante no seu dia a dia? No meu caso, e no caso de vocês também, alimento, roupa, o lápis que a gente utiliza, as cadeiras que a gente senta na escola e em casa. Então, tudo isso depende do solo. Entendido? Hoje nós vamos falar sobre a formação do solo. Na aula anterior nós falamos sobre o que é o solo e hoje nós vamos falar da formação desse solo. Hoje eu não escrevi nada, hoje nós vamos conversar, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais. Então peguem aí os seus livros de ciências nas páginas 43 e 44 que nós vamos conversar hoje sobre a formação do solo, tá bom? Na página 43, ele já nos traz uma imagem de uma praia, a praia com rochas em Morros de São Paulo, Cairu, Bahia, e essa imagem de 2016. Aí ele nos pergunta, será que há milhões de anos o solo desta praia já era como vemos na fotografia? Eu tenho certeza que vocês irão concordar comigo que não era desse jeito. Por quê, tia? Porque com certeza o solo dessa praia já sofreu muitas transformações, muitas mudanças ao longo desses milhões de anos aí, não é isso? Então, os solos eles se formam a partir das rochas, guarda essa informação. Os solos são formados a partir das rochas, em um processo que leva muitos e muitos anos para poder acontecer de fato. Aí nós temos a imagem, né, de uma rocha. E no próximo vídeo aqui, nós iremos entender um pouquinho melhor esta imagem. Como podemos perceber, nesta imagem nós temos o que chamamos de camada de formação do solo. Camadas de formação do solo. Nós temos aí desde a sua camada superficial até a camada mais profunda, onde se encontra a rocha que originou este solo. Então, no próximo vídeo, nós iremos entender como acontece esta formação. Então, de um modo geral, a formação dos solos segue as etapas a seguir. Então, a formação do solo é formado por quatro etapas. Então, nós vamos entender como é que acontecem essas quatro etapas. Na primeira etapa, nós temos a rocha. A rocha está ali bem perfeitinha, né? Firme e forte. Só que essa rocha que está ali firme e forte, o que acontece com ela? Quando vem, por exemplo, a chuva ou a água mesmo, ou a temperatura muito alta, ou até mesmo o vento, essa rocha vai sofrendo o que nós chamamos de desgaste. Então, a rocha estava ali bem forte, firme, bem bonita, bem grande, mas vem a água, ou a chuva, ou o vento, ou a temperatura muito alta, e essa rocha ela vai sofrendo desgaste. E aí, no momento que acontece esse desgaste, nós temos o segundo processo. E o segundo processo é o quê? Essa rocha, devido a tudo isso que ela recebeu, água, chuva, ar, tudo, devido a tudo a isso que ela recebeu, então agora ela vai o quê? Se desgastando e formando minúsculas partículas. Grosseiramente falando, vai soltando farelinhos dessa rocha. Então a rocha estava ali bem formadinha e começou a soltar farelinhos dela devido a ações externas. E aí, esses farelinhos que soltaram dessa rocha, eles se acumulam, iniciando a formação do solo. Então, os farelinhos que soltaram dessa rocha, eles vão se acumulando e formando o quê? O
solo, vão iniciando a formação do solo. Terceira etapa. Já os farelinhos soltos dessa rocha e iniciada a formação do solo, o que vem agora? Os seres vivos. Sim, os seres vivos, eles começam a se desenvolver nesse solo recém-formado. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão modificar tudo, vão fazendo parte da composição daquele solo. Entendido? Vão fazendo parte da composição daquele solo. E aí, com o tempo, aquela rocha que deu origem ao solo, ela vai continuar se desgastando, desgastando, e assim o solo vai ficando mais profundo. Já na quarta, já temos o solo formado, não é isso? E esse solo é formado por quê? Por partícula da rocha e o que temos nele? Matéria orgânica, água e ar. Então, vamos fazer um resumão de como acontece a formação do solo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós tínhamos a rocha bem forte, bem firme, e aí veio água, chuva, temperatura, vento, e essa rocha foi soltando os farelinhos, não é isso? Soltou os farelinhos e com isso foi iniciada a formação do solo. Iniciada a formação do solo, vem agora quem? Os seres vivos, e esses seres vivos vão modificar aquele solo e também vão fazer parte da composição desse solo. E a rocha que já estava desgastada vai continuar a ser desgastada, e que vai fazer o quê? Com que o solo fique mais profundo. O solo agora já ficou profundo. Na quarta etapa, agora nós temos o solo totalmente formado. Tia, e a composição desse solo é formada pelo quê? Matéria orgânica, água e ar. Composição do solo, matéria orgânica, água e ar. E assim nós temos a formação do solo. Entendido? Então essa foi a nossa aula de ciências de hoje.